Muito obrigado, Esther. Vamos dar início, então, ao nosso Quintas Codeplan desse mês, não é, focando nessa discussão sobre orgânicos aqui no Distrito Federal. A gente tem o prazer de ter o nosso colega Moisés, professor do Departamento de Economia da Universidade de Brasília, aqui para apresentar seu trabalho. Em seguida, nós temos também a felicidade, né, o prazer de ter o nosso colega Roberto da Emater, não é, que também é especialista na área, para fazer uma breve discussão, não é, Roberto? Estimular um pouco o nosso debate. E, em seguida, a gente abre para a participação do público, com perguntas, comentários, sugestões, e finalizamos, né, nosso evento com o retorno da palavra aqui para a mesa, para responder essas perguntas e seus comentários finais, ou mais uma rodada de perguntas, se for esse o caso. Esse evento de hoje especialmente interessante porque eu acho que avança, não é, nessa parceria entre Codeplan e Emater, que a gente quer consolidar e fortalecer com o tempo. Nós adiamos, né, o evento para que ele constasse dentro da semana, não é, dos alimentos orgânicos. Então foi uma feliz coincidência, na verdade. Não foi planejado dessa forma, né, Moisés, como a gente começou a tratar, mas fica ainda mais oportuno, não é, dada a visibilidade, né, que esse tema tem hoje no Brasil, já que é uma semana comemorada em todo o país. Então eu vou passar a palavra para o Moisés, não é, Moisés, para a sua apresentação, em torno de 30 minutos, tudo bem? E depois a gente passa a palavra para o Roberto para os seus comentários e, enfim, damos sequência à nossa atividade de hoje. Mais uma vez, Roberto, obrigado, tá? E fica à vontade, por favor. Eu acho que eu vou ficar em pé aqui. Bom, boa tarde a todos. Esse trabalho, né, foi, na verdade, eu vou apresentar aqui um breve resumo desse trabalho que é relativamente extenso e que envolve outros artigos além desse aqui que eu vou apresentar. Então, hoje, esse trabalho tem um foco aí sobre os incentivos econômicos, quer dizer, basicamente o que a gente faz nesse trabalho aí é verificar se produzir morangos organicamente no DF é mais lucrativo ou menos lucrativo do que produzir da forma convencional, né? Aí o que eu fiz aqui foi tentar fazer uma breve... consigo passar com isso, né? Como é que é? Acho que eu vou aqui. Primeiro eu leio. Tá. Então, eu queria primeiro ressaltar que esse trabalho é o primeiro trabalho no Brasil que trata de utilizar então dados que foram coletados num levantamento randomizado, né, de produtores de morangos. Quer dizer, o que eu quero falar com isso, né? Normalmente você faz estudos como esse aqui de lucratividade, pegando os coeficientes técnicos, por exemplo, que a Emater gera, né, e fazendo lá o cálculo do custo para a produção de orgânico de forma convencional e de forma orgânica, e você vê qual que é o mais caro e depois vê qual que é a produtividade de cada um deles, quanto que cada um gera de receita e, naturalmente, quanto que cada um deles produz de lucro no final, né? Quando você faz isso, você pega dados, assim, uma média, né, do que se espera que vai acontecer em campo. O que aconteceu aqui nesse trabalho foi que a gente efetivamente foi lá e entrevistou, né, no caso foram 86 produtores, e fomos coletando os dados sobre realmente o que eles gastaram em termos de insumos, enfim, o que eles conseguiram produzir também com aqueles insumos. E no final a gente fez um teste de médias, né, para ver qual que é o sistema mais lucrativo. Então é bem importante falar isso, que é o primeiro trabalho, apesar disso já está bem difundido. Por exemplo, você pega nos Estados Unidos, na nossa revisão de literatura aqui, você tem uma infinidade de trabalhos. O próprio Ministério de Agricultura americano, USDA, né, ele tem vários trabalhos rotineiramente feitos nesse sentido, de verificar se produzir soja organicamente é melhor do que convencionalmente, e fazendo isso, monitorando realmente dados de campo dos produtores.
Infelizmente, parece que, quer dizer, essa não é a nossa tradição. Então, dito isso, esse é o trabalho que eu vou apresentar aqui. Ele está submetido para esse journal aqui, Renewable Agriculture and Food Systems, né? E está na segunda rodada. Inclusive, o Roberto é um dos coautores nossos aqui. E a gente fez isso num momento extremamente propício, que foi a vinda do professor David Handel, que ele é o segundo autor ali. Ele é professor da universidade onde eu fiz o doutorado, a Universidade de Minnesota. E ele estava aqui na Embrapa e acabou que ele desenvolveu esse processo quer dizer, tinha um grant lá, um dinheiro da universidade, e ele financiou essa coisa de a gente coletar os dados de campo com a ajuda da Emater, né? E isso foi extremamente enriquecedor para todos, eu acho. Então, eu fiz aqui um breve apanhado do que é agricultura orgânica no Brasil e no mundo, né? Então, estou definindo aqui, a agricultura orgânica é caracterizada, em princípio, pela ausência de uso de pesticidas e fertilizantes sintéticos, né? Em tese, as práticas que são adotadas na agricultura orgânica melhoram a saúde do ecossistema. Tá? E, usando um jargão de economia, do economês aqui, quando você gera uma atividade que te dá lucro, mas que também, ao mesmo tempo, gera benefícios para pessoas que estão fora da sua atividade, né, sem que essas pessoas te peçam absolutamente nada, ou seja, você está gerando o que a gente chama de... não está passando isso aqui. Externalidade positiva, né? Felizmente, que é o caso da agricultura orgânica. Alguma coisa benéfica, né, para os outros, mesmo que os outros não tenham pedido para que isso acontecesse, né? Sem a aquiescência desses outros indivíduos que não estão envolvidos na atividade de produção orgânica. Então, o que você tem um problema, em termos gerais, assim, na economia, que se fala que toda vez que você tem uma produção de uma externalidade positiva, essa externalidade é produzida menos do que deveria ser, né? Então, você tem que essa é a falha de mercado. Então, se você deixar o mercado sozinho tomar decisão, ele vai produzir, os produtores, a produção de morangos orgânicos, por exemplo, vai ser muito menor do que aquela que deveria ser, socialmente falando, né? E aí a pergunta que surge é o seguinte: bom, que políticas públicas, então, deveriam ser adotadas no sentido de diminuir essa diferença entre o que deveria ser e o que realmente ocorre, né? Bom, você pode até pensar nisso depois, mas esse trabalho aqui ele pensou inicialmente na possibilidade de verificar o seguinte: já está sendo feito bastante, quer dizer, existe uma condição que os agentes, no caso dos agricultores, por si só mesmo, eles estariam produzindo organicamente? Existem incentivos, no caso, econômicos e de produtividade para que eles efetivamente façam a conversão da produção convencional para a produção orgânica, né? E mesmo que eles estejam fazendo isso, a teoria vai dizer que o que eles estão fazendo ainda é pouco, né? Porque a externalidade positiva que eles estão gerando poderia ser maior. Então, haveria espaço para a política pública. Eu vou falar alguma coisa sobre isso, porque no modelo que a gente faz, a gente entra com uma variável chamada Emater, e a Emater, no caso, aí, seria o agente que poderia estar implementando essa política pública, né? Por exemplo, poderia pensar em outras possibilidades, né? Bom, então eu fiz aqui um apanhado do que acontece no mundo. O que tem acontecido é que o mercado varejista de produtos orgânicos tem crescido muito mais rapidamente do que o de produtos convencionais, né? Então, ótimo. Coloquei alguns dados aqui. Você aumentou de 15,2 bilhões de dólares em 1999 para 80 bilhões de dólares o valor da produção transacionada no mercado varejista mundial, né? Tem uma taxa de crescimento de 10% a 15% ao ano, ao passo que os outros produtos têm crescido só essa taxa aqui de 2%, 4%. Então, quer dizer, os consumidores e os produtores estão chegando a um acordo aí, cada vez mais você aumentando a oferta e a demanda de produtos orgânicos, né? Internacionalmente falando. Aí o que acontece? O Brasil é o maior mercado de produtos orgânicos da América Latina, 930 milhões de dólares. Tá? Em 2014, $4 per capita.
é também o terceiro, o que eu estou começando a problematizar a questão aqui, né? Apesar de a gente ter o maior mercado de produto orgânico, o que acontece é que, na América Latina, nós somos só o terceiro e o 20º no mundo em termos de área cultivada com produção orgânica, né? Aí coloquei aqui que esses dados também são assim, são dados que eu fui coletando aí de vários trabalhos. Tem muitas vezes uma discordância entre trabalhos, mas enfim. Esse aqui foi o Ministério da Agricultura que gerou esse dado aqui. Você tem 11.650 produtores orgânicos no Brasil registrados, e eles cultivaram só 1,04% da terra agricultável no Brasil. Então, quer dizer, só 1,04% da terra brasileira é utilizada para produção orgânica. Tá? E você tem todo esse boom no mercado varejista de produtos orgânicos. Então, é de se hipotetizar, pelo menos, de que efetivamente você tem uma oferta doméstica de produtos orgânicos baixa. Quer dizer, existe espaço para o produtor brasileiro produzir mais produto orgânico, né? Então, essa é a tese que eu estou levantando aqui. Mas o que acontece? Como é que você justifica, então, esse só 1,04% da área total agricultável brasileira sendo alocada para a produção de orgânico, né? Bom, deve ter alguma coisa impedindo ou desestimulando esses produtores a fazerem a conversão. E aí a gente vai fazer o teste dessa hipótese aqui, que é que um dos motivos para essa baixa alocação de terras para a produção de orgânicos é justamente a questão de que a produção de orgânicos pode fazer com que o produtor produza com a produtividade menor do que a produção convencional. Isso é um desestímulo para ele, por si só, né? E pode, pior ainda, que eu acho que é o maior desestímulo, né? Poderia ser menos lucrativo produzir de forma orgânica, apesar de você ter isso que a literatura fala, que sempre você tem de 20% a 30% de prêmio na hora de vender o produto, né? Mas se a produtividade cai demais e os custos aumentam demais, esse prêmio pode não ser suficiente para compensar, né? Então, o que a gente fez? Não tem jeito de fazer isso para o Brasil inteiro, nem é o objetivo. Então, vamos focar numa determinada região e para um determinado produto. E o que nós fizemos, então, foi focar a produção de morangos na região administrativa de Braslândia, né? Que é a maior. Aí eu vou falar aqui sobre algumas coisas sobre Braslândia, mas a produção de Braslândia que mais à frente, né? Mas Braslândia é a 7º maior produtor de morangos do Brasil. Só produz 5% da produção brasileira, mas quando você compara, quando você fala DF com Minas Gerais, por exemplo, o estado inteiro produz 40%, mas aqui é 5% numa área relativamente pequena, né? E abastece praticamente todo o DF, o que é produzido em Braslândia. Então, a gente fez essa... tá? E aí a pergunta que surge é o seguinte: bom, há indícios de que produzir de forma orgânica não seria um grande problema para os produtores de morango de Braslândia. Por quê? Porque eles já são intensivos no uso de mão de obra. Então, a grande preocupação era que, se você muda para se tornar orgânico, você aumenta a demanda por mão de obra, né? E a mão de obra já é um problema na produção de morangos. Bom, mas ele já tem esse problema de qualquer maneira, mesmo sendo convencionais. Então, isso não seria um agravante, em princípio, né? E a outra questão é que eles sabem que existe esse prêmio em preço aí para a produção de produtos orgânicos. Então, existiria deve existir aí, a gente supunha inicialmente que existia um benefício em se produzir organicamente no DF, né? Aí eu coloquei alguns dados aqui sobre a produção de orgânicos no DF e tudo mais. Para não estender demais, enfim, vou basicamente falar isso, que Braslândia é o 7º maior produtor, repetir, e que é quem abastece a Brasília em termos de morangos, né? Calculei esse valor bruto da produção de Braslândia em 2016, 59 milhões de reais, né? Bom, basicamente o que eu fiz aqui foi pegar essas 7.400 toneladas aqui, dividir por 1,2, que é o valor da caixa, 1,2 quilos por caixa de morango, e multipliquei por R$10 lá, que seria
sei lá, um preço médio. Bom, eu coloquei aqui qual que seria a região de Braslândia, né? Região administrativa, e onde foram coletados esses dados aí. Bom, então vou fazer o seguinte, partir para os métodos, né? Vou fazer a propaganda aqui do que a gente fez, né? Você poderia simplesmente ter coletado os dados desses produtores, perguntado para eles, que foi o que a gente fez. Quanto é que custa produzir uma caixa de morango? Quanto que você gastou com irrigação, com mão de obra, enfim. E depois fazer um teste de médias, né? Você pega os produtores convencionais, qual foi o valor médio que eles gastaram com irrigação, por exemplo? Qual que é o valor médio que o orgânico gastou? Faço um simples teste estatístico de média e ali eu decido qual que foi maior ou menor, né? Qual que é o problema com isso aí? O problema com isso é que quando a pessoa decide se produzir organicamente, ela está tomando uma decisão que envolve características dessa pessoa que podem estar influenciando depois no resultado dela, né? Então, você pode, por exemplo, encontrar que os orgânicos são mais produtivos do que os convencionais, não porque simplesmente o processo de produção é mais produtivo, mas porque as pessoas que se alocaram na produção de morangos têm características que as diferenciam, né, daqueles que estão produzindo convencionalmente. Então, esse método que a gente usa, ele tenta, então, encontrar produtores que são efetivamente comparáveis, né? Tá? Então, para fazer isso, vou falar aqui rapidamente. Bom, a gente dividiu esses produtores aí quanto ao tamanho da área, em pequenos, médios e grandes. Tá? Na verdade, o produtor maior que tinha ali, ele produzia cultivava 6 hectares de morango. Então, na verdade, são todos, em tese, pequenos produtores de morango, muitos com mão de obra familiar, enfim. E tem esse apelo, né, de realmente gerar renda, enfim. E o escritório da Emater ajudou no processo lá o professor David Hendon a detectar os 188 produtores lá que fazem produção de morango em Braslândia e a contactá-los, né? Deixa eu passar aqui. Então, no final das contas, o que aconteceu é o seguinte: desses 188 produtores, foi possível, houve um contato por telefone ou pessoalmente com 126 deles. E aí, nesse processo, a gente sorteou, quer dizer, na verdade, todos os produtores orgânicos que entraram na amostra, no caso eram 9 só, desses 188 aí, só 9 eram orgânicos, que dá uma taxa estou com isso aqui para decorar aqui, mas 4,8% dos produtores são produtores orgânicos, que é uma taxa uma taxa baixa, né? Então, quer dizer, realmente a externalidade positiva está sendo muito menos gerada do que deveria. E aí o resto a gente sorteou aleatoriamente, quer dizer, fez um sorteio, pegou 55,5% dos produtores médios, 55,5% dos produtores convencionais de pequena escala, os médios e os pequenos convencionais, a gente pegou 51,5%, 55,5%. Os grandes convencionais pegamos todos. Tá? E os orgânicos são todos pequenos, todos eles têm uma área menor do que 2 hectares. Então, portanto, eram todos pequenos. E aí, um dos nossos coautores aqui, que está fazendo doutorado aí na UNB, na agronomia, ele fez essa coleta de dados tete a tete, quer dizer, ia lá, entrevistava pessoalmente. O pai dele, inclusive, é produtor lá em Braslândia, né? E, naturalmente, o pai dele não entrou na amostra, né? Porque senão a gente poderia ter algum tipo de viés. Bom, e no final das contas a gente teve 86 produtores. Então, o nosso objetivo com isso era fazer essa comparação, esse teste de médias, né? Que, na verdade, não dá para você comparar simplesmente 9 produtores orgânicos com os restantes convencionais, porque eles são diferentes por várias razões, né? Tá? Então, a gente usou esse método aí assim, para não entrar nos detalhes disso, mas o ideal, o experimento ideal seria o quê? Observar um agricultor que se tornou orgânico naquele ano, ou, sei lá, está produzindo organicamente naquele ano morango,
e ele mesmo não produzindo organicamente, seja, produzindo convencionalmente, né? Então, o ideal seria pegar esses 9 produtores orgânicos e conseguir ter 9 produtores iguais a eles produzindo convencionalmente. Aí você poderia ter o experimento ideal que diria qual que foi mais lucrativo, qual que foi mais produtivo, enfim. Só que isso é impossível, né? Então, esse método que a gente usa, ele tenta, na verdade, então, selecionar dos convencionais aqueles que seriam comparáveis aos 9 orgânicos que estariam na amostra, que, na verdade, no final das contas, a gente conseguiu usar dados só de 7 deles, porque alguns dados não eram completamente discrepantes, enfim. Então, isso aí é alguma coisa que ninguém fez, eu não consegui encontrar ninguém fazendo isso no Brasil para nenhuma outra cultura. Tá? Então, deixa eu só passar aqui para... Então, sendo breve, partindo para os resultados realmente. Então, esse método que a gente faz é o seguinte: primeiro você roda um modelo que tenta estimar a probabilidade do sujeito se tornar orgânico. Né? Por que você faz isso? Porque, no final das contas, se 2 produtores têm uma probabilidade muito grande, muito próxima, de se tornarem orgânicos, só que um deles se tornou e o outro não, então é como se estivesse gerando para aquele que se tornou orgânico o contrafactual dele, quer dizer, aquele que seria ele mesmo produzindo convencionalmente naquele ano. Então, a ideia é mais ou menos essa, né? Então, aí você tem que rodar um modelo, a gente usou o Probit aqui para encontrar a probabilidade. Mas, antes disso, a gente fez um teste das variáveis que então, condicionam a probabilidade do sujeito se tornar ou não orgânico. Então, a gente usou essas variáveis aqui. Se o sujeito é homem, né, o grau de escolaridade dele, a idade dele, quanto tempo eles estão produzindo morangos, se eles recebem ou não assistência da Emater, na verdade, se eles usam o serviço da Emater, a área deles na produção de morangos e o grau de endividamento deles aqui. Tá? E a gente fez inicialmente um teste de média para ver se esses produtores eram muito diferentes, né? Então, o que aconteceu aqui é que o convencional e os orgânicos, eles só são diferentes aqui dentro da amostra, né? Só são os orgânicos, eles são em média mais velhos, né? E eles são em média menores, né? Produzem numa área menor. Todos eles são pequenos produtores. Os convencionais têm médios e têm grandes produtores. Então, isso aqui era meio que esperado. Essas variáveis, então, elas vão entrar no modelo que vai calcular a probabilidade do sujeito se tornar orgânico. Tá? Então, por isso que a gente está colocando aí. E esse aqui é o modelo Probit, que é o primeiro passo nesse método que a gente usou. E ele encontrou, então, alguns resultados interessantes aqui. Por exemplo, o gênero da pessoa, se é homem ou mulher, não tem efeito sobre a probabilidade de se tornar orgânico. A escolaridade tem efeito. Só que é interessante o seguinte: como a gente colocou um termo, sei lá, um técnico, um pouco mais, um termo quadrático, o que acontece é que mais escolaridade aumentava a probabilidade até um certo limiar, acho que 6 anos de estudo. Depois de 6 anos, mais escolaridade fazia com que o sujeito diminuísse a probabilidade de se tornar orgânico. Tá? Os resultados que a gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, era sempre, acho que no trabalho ele não coloca esse termo quadrado, mas sempre mais escolaridade aumenta a probabilidade de se tornar orgânico. Não foi isso que a gente encontrou aqui. Também, quando o sujeito se torna mais velho, ele tende a se tornar orgânico, a probabilidade aumenta, né? E uma variável aqui que eu vou discutir um pouco depois é essa variável Emater, né, que recebe 1 se o sujeito recebeu assistência da Emater, ou se usou o serviço da Emater, e 0 caso contrário. E essa variável não foi estatisticamente diferente de 0, quer dizer, o efeito dela. Significando dizer que, na verdade, receber o serviço da Emater não aumenta a probabilidade do sujeito se tornar orgânico. Na verdade, tem até isso a gente não faz muito, mas, enfim, uma especulação de que o efeito, na verdade, é de diminuir a probabilidade, né, de se tornar orgânico. Assim. Bom, vai lá. Então, feito isso aqui, o segundo passo do método, então, é encontrar produtores que estivessem com a probabilidade muito próxima de se tornar orgânico, só que um deles se tornou e outro não. E comparar, então, as médias desses 2 subgrupos aí, né? E o que a gente encontrou foi o seguinte, aí vou fazer o teste de média aqui.
Para produtividade. Para produtividade, aí a gente faz, você estabelece que você quer que compare para cada um orgânico um convencional, ou para cada um orgânico 2 convencionais. Então, o método, a gente fez uma análise de sensibilidade aqui para ver o quanto que isso seria. Mas o fato é o seguinte, chegar nos resultados finais aqui, né? A produtividade não há diferença, não houve diferença aqui. 1, 2, 3 aqui. Nenhum deles foi estatisticamente diferente de 0. Então, a produtividade de orgânicos convencionais basicamente é a mesma. Tá? É isso aqui, o custo total por box, né, por caixa. Também não houve diferença nos custos de produzir organicamente ou convencionalmente morango. E aí tem uma série de outros itens de custo aqui, mas que é bem intuitivo também. O que aconteceu? É mais caro produzir. É mais caro, você gasta mais em termos de fertilizantes, pesticidas, naturalmente, quando você produz de forma convencional, que era previsível isso. Tá? Quer dizer, a produção orgânica diminui o custo com esses itens. Né? A produção orgânica gasta um pouco mais com irrigação, em termos de. Isso aqui é labor, mão de obra, mais ou menos o mesmo, quer dizer, não difere o custo com mão de obra. E o mais importante, a síntese desses custos todos aqui. O custo total de produção, que é esse TCB aqui, ele não diferiu entre morangos entre orgânicos e convencionais. Então, não existe diferença, no final das contas, nos custos por caixa de morango, para essas 88 pessoas que a gente avaliou aí, e que a gente está fazendo inferência para a população dos 188 produtores que tem lá. E o mais importante aqui, existe um incentivo para produzir organicamente? Existe, porque o net revenue, aqui o lucro líquido, né, foi positivo por caixa, foi positivo para os produtores de morango orgânico. Tá? 11 reais em média a mais para cada caixa. Bom, então é o seguinte, isso demonstra então que não existe um desincentivo em termos de perda de produtividade e de aumento de custos para você converter para orgânico, mas existe ainda um incentivo para que eles mudem, porque eles vão aumentar o lucro deles por caixa. Né? Aí a pergunta que surge é o seguinte, bom, diante desse quadro, por que a conversão é tão baixa? Né? No caso aí, só 4,8% dos produtores estão convertendo para orgânico. Né? Então, essa é a pergunta que eu estou fazendo aí. O trabalho não responde isso, ele levanta algumas hipóteses. Então, isso é alguma coisa que eu realmente gostaria de discutir aqui com quem é muito mais inteirado disso aí do que eu. Né? E a gente também fez um outro teste, aí, usou outro método, esse da mudança, a regressão com mudança endógena, esse ESE. E a gente encontrou também os mesmos resultados, tá, para confrontar, que é esse método aí que compara esse que você primeiro calcula a probabilidade do sujeito converter e depois pega aqueles mais próximos e compara as médias dele. Tem algumas deficiências, alguns pressupostos que podem não estar sendo respeitados aí. Então, essa mudança endógena aí testa se esse é o caso, né? E a gente encontrou que não é o caso. Quer dizer, está tudo consistente aí. Aí o que eu chamei a atenção é o seguinte: você pegando aquele modelo que calcula a probabilidade, né, que na verdade é um subproduto do trabalho, não era o objetivo ficar calculando probabilidade de conversão, mas simplesmente calcular se é mais vantajoso ou não converter. Né? O que a gente percebe pelos resultados ali é o seguinte, que se o sujeito fica mais velho, ele aumenta a probabilidade de virar orgânico. Mas, em contrapartida, quando ele aumenta a experiência, ele diminui essa probabilidade. Então, com o passar do tempo, um efeito vai acabar anulando o outro. Então, você espera que a probabilidade ali naquela área fique mais ou menos a mesma, em termos de conversão. Né? Aí, o que você pensa assim, em termos de política pública? Bom, já vou terminar. O que você pensa é o seguinte, tem aquela variável Emater que não foi significativa. Então, se ela passasse a ser significativa no sentido de aumentar a probabilidade do sujeito converter, então essa aí seria, vamos dizer assim, a saída para você
a saída dessa armadilha, quer dizer, fica tudo do mesmo jeito, 4,8% de conversão e pronto, né? Então, é essa a hipótese que a gente levanta. E o outro trabalho que o David Zendel fez, e que foi publicado agora recentemente, analisando fatores psicológicos e outras barreiras que os produtores teriam, indica também nesse sentido, que a Emater é um órgão extremamente importante na hora de dar mais segurança aos produtores, no sentido de que eles se sentirem mais confiantes em fazer a conversão ou não. Tá? Então, bom, e repetir aquilo que eu falei antes aqui. Não existe desincentivo de custo, quer dizer, de aumento de custo, nem de diminuição de produtividade. Mas você tem um incentivo, que é o aumento do lucro líquido, do lucro lá por caixa. Né? Então, então, basicamente isso. Quer dizer, existem outras barreiras que devem ser avaliadas. Uma delas que eu estava pensando também, que é o seguinte, tem um dos produtores, o Divino, estava lendo lá uma reportagem que ele fala que levou 5 anos para conseguir recuperar, para atingir o mesmo nível de produtividade, de remuneração, de lucro que ele tinha antes da conversão. Né? Só que quando você calcula esses custos aqui, você está vendo o que está acontecendo ali naquele momento. E a maior parte desses produtores que já converteram para orgânico, já converteram algum tempo e provavelmente não estão contabilizando naqueles custos os custos que eles tiveram antes para fazer esse sacrifício, né, de postergar receita, postergar ganhos. Então, isso pode ser alguma coisa também. Existe algum elemento ali que uma barreira à entrada, né, por conta dessa perda de lucratividade durante algum período. Depois que você rompeu essa barreira, você chega no patamar que é o que a gente encontrou aqui. Não existe diferença de custos. Né? Aí você vai usufruir da entrada que você conseguiu fazer na produção de orgânicos. Bom, e aí eu coloquei aqui o artigo, o segundo artigo que a gente fez, né, esse grupo de pesquisadores que envolvem, estou eu aqui, a Universidade de Minnesota, a Emater, o Roberto e o Rodrigo, a UNB, né, nós aqui, e a Embrapa, que foi um trabalho extremamente rico e que foi publicado agora no Ecological Economics. Né? E esse trabalho que eu apresentei para vocês, espero que seja publicado em breve aí, nesse outro journal. Então, seria isso. Obrigado. Obrigada, Moisés, pela apresentação. Vamos repor a mesa e vamos passar para os debates. Eu vi que o Argileu está ali no fundo. Vem para cá. Argileu, diretor-presidente da Emater, é um prazer tê-lo aqui. Uma honra, tá, Argileu? Moisés, obrigado. Então, vamos logo passar para falar do Roberto e depois a gente abre para a discussão, mas bastante interessante, tem algumas perguntas depois para te fazer. Boa tarde a todos e a todas. Prazer muito grande, pela segunda vez faço presente aqui nesses debates que a Codeplan promove, né, que são bastante importantes para o desenvolvimento do Distrito Federal. Bom, satisfação, obrigado pelo convite, né? Bom, sobre a pesquisa que o Moisés acabou de apresentar, nós fizemos parte de uma mesma equipe, né? Foram 2 trabalhos, né? Um já publicado, como o Moisés destacou, e esse que o Moisés apresentou em fase de publicação, né? Fase final. Foi um trabalho que gerou para nós uma quantidade de informações que, na verdade, Moisés, a gente pode ficar ali analisando mais uns 3 anos, porque foi uma pesquisa realmente muito detalhada. Eu, em 28 anos de carreira como extensionista rural, jamais tinha participado de uma pesquisa tão detalhada. Na universidade, nós fazemos uma disciplina chamada Extensão Rural e nós debatemos muito a questão da adoção ou não adoção de tecnologia. E essa pesquisa mostrou e ainda vai nos mostrar, à medida que nós formos analisando os dados, continuarmos, quanta resposta existe, né, Moisés,
sobre essa questão da adoção ou não adoção de tecnologia. E essa pesquisa me fez também fazer algumas leituras sobre a adoção de tecnologia em outros setores, por exemplo, a adoção de telefones celulares, de smartphones, de uma série tem muitos modelos, e aí é uma área que eu não conheço, eu tive só a curiosidade de ler alguma coisa, e aí que você começa assim, perceber o quanto é complexo a questão da adoção de tecnologias. E no meio rural não podia ser diferente, né? Ainda mais que o meio rural, a gente sabe as fragilidades que existem, né, na produção agrícola, especialmente para os pequenos agricultores. Então, essa questão da adoção e não adoção, que eu fiz uma disciplina em 1900, e eu não vou falar a data, realmente continua muito presente na minha vida como extensionista rural. E essa pesquisa me mostrou muita coisa e ainda vai mostrar. Bom, com relação aos dados e à pesquisa apresentada, nós fizemos... foram talvez dezenas de reuniões, né, Moisés, para que chegássemos a algumas conclusões que foram aqui apresentadas e outras que estão no outro trabalho, publicada, que estão no outro trabalho. E, evidentemente, que a gente tem, às vezes, dificuldade de entender algumas coisas. Mas os métodos estatísticos nos ajudam bastante, nos direcionam para o entendimento dos processos, apesar de não dizerem tudo, né? A estatística ela nos dá uma direção para entendimento, mas muitas vezes a gente não consegue, por mais que nós fizéssemos um esforço muito grande, né? O nosso técnico Douglas, que foi contratado para essa pesquisa, que fez as entrevistas, ele passava 2 a 3 horas em cada propriedade, né, Moisés? Normalmente em final de tarde, quando o agricultor já tinha parado o seu trabalho, para que ele conseguisse obter as respostas. E mesmo assim, o Douglas e nós também nós tivemos a necessidade de voltar nos agricultores para confirmar informações. Então, não é uma pesquisa muito fácil quando faz no meio rural. A pesquisa sobre um smartphone, com certeza, ela é muito mais objetiva do que a pesquisa de adoção de smartphone, do que uma pesquisa para adoção de tecnologia no meio rural com o pequeno agricultor. Mas o que eu achei interessante é que nós chegamos numa direção, que foi aqui apresentada, e que já guiou, viu, Moisés? Nós não conversamos há algum tempo, já faz uns 6 meses, né, Moisés? Já guiou planejamento de trabalho para a cultura do morango em 2018 na Emater DF, né? Então, ela já dá esse impulso para nós. Eu queria também comentar essas questões que são apresentadas. Os números são muito... Realmente, o Moisés tem razão, há números divergentes, né? A própria questão de área... o Brasil como o 3º país da América Latina, a gente sabe também que isso, por trás desses números, tem alguns detalhes, né? A Argentina, por exemplo, tem uma área gigantesca de pastagens orgânicas, de produção orgânica animal. E quando você coloca isso no cálculo, ela deixa a Argentina, com certeza, na frente do Brasil em questão de área, mas devido às pastagens. E, no nosso caso, é o contrário. As nossas pastagens nos deixam numa posição também, em porcentagem de área plantada, muito menor, né? Nós temos aí, uma área muito grande destinada à pecuária, e não é pecuária orgânica, né? Nós temos, por sinal, hoje, somente 16 produtores de carne orgânica no Brasil, que estão localizados no Pantanal. Então, mas os números são interessantes. Eu também sempre trabalho, gosto de me guiar pelos números, mas a gente precisa sempre fazer uma análise do que está por trás daquele número, né? Bom, com relação à questão da adoção, e o Moisés colocou, nós vimos aquele número, né, que é referente ao parâmetro Emater, né? A Emater do Distrito Federal teve e tem um papel bastante importante na questão do desenvolvimento da produção orgânica na região, no DF e até um pouco no entorno. Desde 1997, desde 1997 que nós temos intensificado o nosso esforço para desenvolver essa cadeia produtiva de produção orgânica. Em 1999, a Secretaria de Agricultura e a Emater DF elaboraram um programa, uma lei, existe uma lei chamada Pró-Rural, que um dos seus incentivos, está lá escrito na lei, chama-se Desenvolvimento da Produção Orgânica. E isso
realmente impulsionou bastante. Foi o começo do impulso do desenvolvimento da produção orgânica no DF, foi o Pró-Rural, em 1999. Embora nós já tivéssemos aqui em Brasília, nós somos, o Distrito Federal é pioneiro na produção orgânica no Brasil. Temos a segunda associação de produtores orgânicos que foi formada no Brasil, chama-se Associação de Agricultura Ecológica, que existe até hoje, tem as feirinhas orgânicas, agora está organizando um processo de certificação participativa, um pessoal pioneiro de 1987 ou 86. E aí, em 89, se transformaram numa associação, e nesse momento só existia a associação chamada ABIO, no Rio de Janeiro, né? E vinha formando uma no Rio Grande do Sul também, que era a Ecoideia. Então, teve essa história do DF nos inspirou bastante. A AGE, até hoje, inspira bastante todo o processo de desenvolvimento. Não podia ser diferente. Mas, então, voltando, a Emater teve e tem um papel muito, muito elevado nessa questão do desenvolvimento da produção orgânica. A coisa começou muito dentro da Emater. E, pouco tempo depois, entraram a Embrapa Hortaliças, a Embrapa Cerrados. A Embrapa Hortaliças tem um papel muito importante. Depois veio o Sindicato de Produtores Orgânicos, que cada vez mais tem um papel fundamental, e a gente precisa da formação de um capital social para a gente desenvolver um trabalho, inclusive no outro artigo, né, Moisés? A gente estudou a questão do capital social da região de Braslândia, o que isso influenciava na adoção da produção orgânica. E tem o Sindicato Orgânico, o SEBRAE veio também posteriormente num apoio e continua apoiando. Então, o processo vem se construindo de tal maneira que as instituições públicas e não públicas realmente têm dado, agora nesse momento, nós estamos vivendo um momento muito positivo para o desenvolvimento da produção orgânica. De 3 anos para cá, o número de produtores orgânicos cresceu muito. E quando a gente fala cresceu muito, puxa vida, são 200 e poucos produtores orgânicos até agora. Eu tenho até uma colinha aqui, 210 produtores orgânicos, né? Mas em 2011, se não me engano, produtores orgânicos certificados, né, tem que estar certificado para dizer que é orgânico, ou cadastrado do Ministério da Agricultura. Nós tínhamos somente 70 e poucos, né, Ló? 56, 70 e poucos, uma coisa bem pouca. Hoje nós temos 210. E temos mais 150 a 200 produtores prontos para certificação, aguardando aquilo que Moisés colocou. Nós precisamos que alguém de fora ajude no processo de transformação, de conversão, para aumentar essa externalidade positiva, aumentar o efeito dessa externalidade positiva, né? Bom, então, tem alguns fatores que nós analisamos, como o capital social da região de Braslândia, que, de certa maneira, dá um freio. Nós temos lá mais de 6, 7 associações, né, Moisés, que nós detectamos lá na região, porém, associações muito voltadas para a questão da comercialização. Eu estou junto com o meu amigo Luiz Carlos na hora que a gente está comercializando, mas a gente não troca ideias. O Luiz Carlos é orgânico e eu não sou. A gente não troca ideias sobre os nossos sistemas produtivos. 9 produtores orgânicos da região de Braslândia, as pessoas o conhecem muito pouco. E aí entra um papel que a gente tem tentado fazer, mas tem que ser intensificado, e aí eu concordo com, assim, nós interpretamos isso com a pesquisa também. Nós temos que intensificar esse processo de agricultor, com a mediação do setor público, da Emater, da Embrapa, por exemplo, né? Para que eles comecem para que esse capital social, que aparentemente não, ele existe, mas ele é muito pelo interesse econômico, ele não funciona para outras coisas, né? Então, isso, a meu ver, influencia bastante. Tanto é que o Sindicato de Produtores Orgânicos, que é um parceiro da Emater DF, tem dado uma contribuição muito grande. Aquilo que nós fazemos, quando fazemos junto com o Sindicato de Produtores Orgânicos, dobra a possibilidade de resultado. Por quê? Porque eles são produtores interagindo com produtores. E nada melhor do que a gente interagir com pessoas que fazem a mesma coisa que a gente. Eu acho que até o linguajar facilita, né? Bom, a questão da Emater não influenciar, e a gente discutiu muito isso, né, Moisés, nos nossos debates após a pesquisa realizada em campo. Na verdade, existe um complexo de coisas, e a gente debateu muito, que a Emater DF, como governo, faz, por exemplo, na região de Braslândia. Recentemente, nossas equipes partiram para cima da questão dos recursos hídricos, e isso se transformou, e não podia ser diferente, numa prioridade absoluta
Precisamos resolver a questão, dar a contribuição da agricultura para resolver a questão da falta de água, a questão dos reservatórios com nível mais baixo, etc. O que a agricultura pode fazer? Então, nossas equipes vão para isso. Então, as nossas equipes, que são muito ecléticas, são profissionais que atuam em várias coisas, a gente nota que realmente atuam em tudo, mas muitas vezes falta perna mesmo para dar aquela ênfase que é necessária para converter uma produção em orgânico. E aí você coloca produtores orgânicos, que a gente conhece muito bem, assim, muito bem não, um pouco, né, o perfil deles, produtores muito individualistas, pouca interação entre eles. Então, se nós não destinarmos um tempo, não de fazer assistência técnica somente, mas de fazer um trabalho de extensão rural, priorizando isso, realmente fica difícil. Embora eu tenha comentado que o nosso papel no desenvolvimento da produção orgânica no DF, sem dúvida nenhuma, teve e tem uma importância muito grande. Mas na região de Braslândia tem características muito especiais. Você tem agricultores do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, do Amapá, de Minas Gerais, de Goiás. A liga entre eles é muito menor do que a liga entre produtores do PADEF. É muito menor do que a liga de produtores de Vargem Bonita, que são de origem japonesa, colônia japonesa. Você tem dificuldades de... Então, se não houver uma energia externa, e a Emater tem esse papel, é da nossa origem ter esse papel, né? Realmente a coisa pode não funcionar bem. E isso a gente detectou na pesquisa. Então, embora quase 90% dos agricultores, dos produtores de morango, receba serviços da Emater, muitas vezes os serviços são fragmentados. Ora, é para detectar um problema de doenças, de pragas, de irrigação, de falta d'água, de comercialização, de ir para a SEASA, disso. São 20 assuntos com o mesmo agricultor. E a questão da produção orgânica se dilui no meio disso tudo. Bom, com isso eu quero dizer que essa pesquisa também nos coloca numa situação assim, da complexidade que é a cultura do morango. Então, nós fizemos um recorte. Qual foi o recorte? A produção orgânica de morango. Produção orgânica já é um recorte. Produção de morango é outro recorte, com a sua complexidade tecnológica, etc. Então, a cultura do morango, para ser orgânica, requer de nós uma pegada muito intensa, e aí não é só a Emater, nós temos os parceiros que eu já citei aqui, fazermos juntos uma pegada muito intensa para que a gente tenha, quem sabe, 50% da produção de morango como orgânica, né? E nos outros setores, na produção orgânica de outras culturas, o panorama talvez se nós fizéssemos, Moisés, com outras culturas e outras regiões, talvez nós tivéssemos detectado outros panoramas, né? Mas realmente pegamos, eu acho que o que há de mais complexo, né? Que é Braslândia, que é morango. Mas isso é bom, né? Isso nos ensina bastante. Bom, a conversão para a produção orgânica também é uma coisa interessante. Você vê, desde os anos 80 nós falamos disso aqui na região. E hoje nós temos 210 produtores orgânicos. Poxa, por que não tem mais? A demanda hoje dos consumidores, até porque nossos consumidores... de norte a sul, leste a oeste, no Distrito Federal, nós temos consumidores extremamente bem informados, né? Nas regiões de alta escolaridade, nas regiões de menor escolaridade. É impressionante. Nós fizemos uma pesquisa em 2006, e aí, presidente, eu acho que a Codeplan, nós precisamos realmente intensificar essa parceria, porque em 2006 nós conseguimos recurso do antigo MDA, nós contratamos e participamos de uma pesquisa em domicílio, para ver qual era o perfil da produção orgânica. Por que os consumidores respondiam ou não a consumir orgânicos? Isso está, inclusive, publicado no site da Emater, né? O site da Emater, emater.df.gov.br, biblioteca, teses e artigos, tem lá, pesquisa diagnóstico na produção orgânica, 2006. Essa pesquisa já está com 11 anos de idade, mas ainda nos mostra muita coisa. Hoje, por sinal, de manhã, estava dando uma repassada nela, né? Mas certamente se faz necessário uma nova pesquisa, e inclusive já melhorando alguns detalhes da primeira pesquisa, né? Porque ela nos mostrou muito claramente o consumidor, 78% naquele momento, preocupava-se com a saúde, questões nutricionais ao consumir orgânico, 73% com preocupações com o meio ambiente, sabendo que a agricultura orgânica promove um processo de
maior conservação ambiental, muito maior conservação ambiental e preservação, e 53%, para minha grande surpresa, preocupadas com as questões sociais do campo. Imagine bem, o nosso consumidor, o nível de... Então, então esse complexo de... Essa opinião dos nossos consumidores aqui da região faz com que nós tenhamos certeza de como nós estamos defasados na produção em relação à demanda, né? Nós precisamos ampliar os canais de comercialização. Hoje nós temos 51 feirinhas orgânicas, a gente chama de feiras, são pontos de venda na cidade, em vários locais, certamente todos aqui conhecem, na Ceasa também. E são mais de 150 estabelecimentos comerciais que vendem, incluindo essas 51 feiras. Claro que o potencial é muito maior do que isso. Nós precisamos capilarizar. E é nesse sentido que Secretaria de Agricultura e Emater estão inaugurando, nesse momento, um local na Ceasa destinado à venda de produtos orgânicos no atacado, porque que começou hoje. Por mais que haja uma menor oferta do que a demanda, há excedentes de algumas culturas em alguns momentos. No momento da safra do tomate, no momento da safra do milho verde, por exemplo, há um excesso de oferta em relação à procura. Ou, aliás, não é nem isso. Há uma defasagem há uma pouca capilarização para a distribuição desses produtos. Porque na hora que ele chegar lá na ponta, em, por exemplo, 300 estabelecimentos comerciais, vende tudo e vai faltar. Então, esse ponto de venda no atacado ele vai ser muito importante. A Cooperativa do Mercado Orgânico também inaugurou o seu setor de atacado agora em janeiro e está agregando pessoas, né? Nós tivemos a Emater teve uma participação nesse processo todo de formação de associações e cooperativas de produtores orgânicos. Então, tem uma série de coisas que precisam ser feitas, né? Não é só a questão tecnológica, não é só a questão econômica, mas tem uma série de outros fatores que vão estimular essa conversão para o orgânico para que ela seja maior do que já é, que está intensificando agora. Mas o produtor demora 5 anos, né, Moisés? O Divino falou isso para nós, né? O Divino é o produtor símbolo do morango orgânico, né? Chácara Guarujá, talvez vocês já tenham comprado o morango orgânico dele. E ele demorou 5 anos para chegar na produção orgânica. Ele foi testando, né? Mas na época ele estava muito sozinho. Bom, então eu queria deixar essas... Bom, só terminando aqui a questão das produtividades. Esse foi outro fator também que agora, muito recentemente, também tem estimulado os produtores orgânicos. Nós temos hoje muito maior intensidade de assistência técnica, da Emater DF, mas também de outras entidades que têm promovido assistência técnica na produção orgânica. Inclusive, o próprio Sindicato de Produtores Orgânicos já colocou profissional à disposição dos agricultores, agrônomo. Então, isso dá mais segurança para o agricultor fazer a conversão. Temos mais pesquisas. Quero lembrar que em setembro, agora, 12 a 15 de setembro, nós teremos o 10º Congresso Brasileiro de Agroecologia, que a produção orgânica é discutida nesse congresso, aqui no Centro de Convenções. Todos estão convidados. O site está lá disponível, www.agroecologia2017.com. E nós traremos para Brasília pesquisas de todo o Brasil e da América Latina, porque também será o 6º Congresso Latino-Americano de Agroecologia. Os dois serão realizados juntos aqui em Brasília. 5.000 pessoas são esperadas. Foram enviados para avaliação 2.505 trabalhos que envolvem agroecologia e produção orgânica. Então, isso vai trazendo segurança para o agricultor fazer sua conversão, né? Então, é esse complexo esse cenário complexo que faz com que a conversão, que já foi muito lenta, começou a acelerar um pouquinho agora. E eu não tenho dúvida, não é moda. A agricultura orgânica não é moda, é tendência mundial. É só viajar para a Europa, para os Estados Unidos, que a gente percebe, né? Quem já foi na feira chamada Biofar na Alemanha, você fica louco com o que já existe de produção orgânica no mundo, né? Então, com isso, eu termino minhas palavras aí. Obrigado pelo convite, obrigado ao Moisés também, né, por fazermos parte da equipe aí, né, Moisés, de pesquisa. É isso, obrigado. Argileu, você quer falar alguma coisa agora? Você prefere... Você quer perguntar? Pode, com certeza. Vamos abrir, então, para perguntas. Você quer começar? Eu também vou me inscrever depois, tá? Mais alguém? Cláudia. Tá. Depois você fala seu nome, por favor. Bem, então, pessoal, eu me esforcei um pouco para estar aqui para assistir toda a apresentação aqui do professor.
mas a gente estava lá no núcleo rural do Rio Preto e o almoço demorou, né? Então, na verdade, a gente estava entregando uma ponte, uma obra de infraestrutura lá, um arranjo muito simples dos produtores com DR, Emater, Secretaria da Agricultura e tal, e conseguimos fazer uma ponte em 34 dias, né? Então, a gente tinha que ir lá para ver como que se de vez em quando, inovando na gestão pública, você consegue fazer algumas coisas. Mas eu queria para o professor e para o próprio... para o professor e para o Roberto, é claro que já foi dito aqui tudo sobre agricultura, tudo sobre agricultura orgânica. É irreversível, né? Na abertura ali da Semana do Orgânico, da primeira mostra tecnológica de orgânico, eu dizia isso é irreversível, né? A produção sustentável é irreversível para o mundo, para o planeta, para a humanidade. Né? Agora, tem algumas coisas que têm o tempo de acontecer, né? A sociedade é assim mesmo. Então, mas eu queria muito, e por isso talvez vou falar algumas coisas aqui, porque eu cheguei no penúltimo slide antes das conclusões. Me preocupei um pouco com algumas hipóteses que foram levantadas a partir da pesquisa, né? Algumas parecem, inclusive, já que nós estamos fazendo debate, é ruim, né? Eu queria estar lá na cadeira. Me pareceu contraditório a afirmação que a presença da Emater não estimula, mas que a Emater é imprescindível. Eu não entendi, para fomentar. Porque, né, é lógico que tem algum corporativismo, né, nessa expressão, e há que se admitir isso. Nós sabemos que a agricultura orgânica no Distrito Federal tem tudo a ver com a Emater, e que se ela não estivesse estimulando isso ao todo tempo, nós não teríamos o que nós temos hoje na agricultura orgânica. Então, eu achei uma outra coisa, mas Roberto que pode me dizer, ele é minha referência, apesar de Ló estar aqui, Ló também tem um mestrado na área de produção orgânica, na área animal, né? Mas é que o custo de produção é igual, né? Eu nunca tinha ouvido isso antes, né? Nunca tinha ouvido, eu sempre ouvi que o custo de produção da agricultura tradicional é muito maior. Né? Então, é a primeira vez que eu escuto isso, e como eu formulo política agrícola já há algum tempo, né, essa informação para mim é preciosa. Né, que a gente tem o custo de produção é o mesmo. Me chamou muita atenção isso, estou repetindo aqui, que eu só ouvi a parte final do trabalho. Né? Então, isso me chamou a atenção, inclusive, para algumas hipóteses, né? E como é um trabalho que é publicado, circula e tal, né? A gente, ainda ontem, eu estava discutindo política agrícola, após o lançamento do Plano de Safra da Agricultura Familiar, com 14 estados do semiárido brasileiro. Então, esse tipo de informação nos ajuda, né? E com relação à questão da conversão, sim ou não, né? Desde o tempo da agricultura alternativa, né? Que agora tem alguns fatores que é necessário a gente compreender, né? Que talvez não seja o momento aqui, mas essa questão do agricultor decidir ou não, né, quando se quer de fato usar a metodologia participativa, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas, né, porque nem sempre isso tem um fator muito objetivo, né, dele ser orgânico ou não ser orgânico, dele adotar ou dele se apropriar de determinado conhecimento e determinada tecnologia. Um deles é a abordagem pedagógica que os técnicos usam, né, ali no trabalho de extensão que eles fazem. Né, você pode ter um conjunto de abordagens diferentes, abordagem pedagógica, né? E se você errar nessa abordagem, se ela não tiver uma base construtivista, você pode não estar contribuindo para construir entre os agricultores relações cooperativas, né? E quando se constrói relações cooperativas com essa abordagem, você acaba tendo uma abordagem que gera cada vez mais individualidade, enfim. Um outro fator é a questão da penosidade do trabalho, né? Qualquer tecnologia, seja ela... Porque o agricultor é como nós, né? Eu só compro uma tecnologia se ela for facilitar a minha vida, né? A gente não pode imaginar que o agricultor, que o produtor rural seja diferente. Ele é como nós, só que ele tem uma atividade. Então, é muito importante entender isso. Se ele é orgânico ou não, tem a ver com isso. Se a tecnologia para produzir orgânico é mais penosa ou não. Né? Imagina o sujeito que tira leite, ele é produtor rural e, bom, tem que levantar às 4 da manhã todo dia, não tem feriado, se deixar de tirar a vaca da mamite, não sei o quê, o morango também, né? Se não molhar naquele dia, enfim, se não fizer o trato cultural e tal. Então,
para mim, tem esse fator. E como eu não assisti a apresentação toda, eu não sei se a pesquisa percebeu isso para fazer as conclusões que foi feita, né? E tem também a questão do apelo de mercado, né? Desde o período da agricultura alternativa que a gente vinha falando isso com a turma, né? Pessoal, quando houver apelo de mercado, as coisas facilitam, né? Porque quando tem apelo de mercado, é o caso do Distrito Federal, esse é um dos fatores que faz com que cresça a produção de orgânicos aqui, porque as pessoas querem comprar, né? E principalmente os nossos produtores com essa estratégia que Roberto mencionou aqui, né, de fomentar os circuitos curtos de comercialização. Essa é uma estratégia muito forte da Emater, né? A gente entende que o circuito curto de comercialização propicia, inclusive, esse ganho na comercialização, porque você vende direto para o consumidor, mas não, e tira todos aqueles outros elos da cadeia, né, da distribuição, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que aí, quando é tradicional, né, o processo de comercialização de cada R$1, esse dado é um pouco antigo, mas ele não deve estar tão desatualizado, o agricultor fica apenas com 27 centavos, né, o resto vai para os outros elos da cadeia. Então, essa estratégia do circuito curto faz com que o produtor ele converse com o consumidor. Ele recebe ali cotidianamente ou sempre ali na feira o feedback, né? As pessoas olham o produto, se compra, se não compra, aquilo, e o produtor, eles, como disse, né, eles são pessoas como a gente, e tem uma atividade que, né, mas eram essas questões, né? Nós vamos ter mais ou menos agricultura orgânica em função desses fatores, né? Da questão da modelagem de tecnologia. Por exemplo, por que é muito mais fácil o sujeito ir na loja comprar NPK para adubar do que ele fabricar lá? Né? Eu me lembro, ainda quando estava no governo federal, junto com o deputado Joy, né, que é uma referência na agricultura orgânica, a gente lá no Ministério da Agricultura discutindo o processo de certificação de insumos orgânicos, que era mais complexo, muito mais difícil do que registrar um produto de uso tradicional na agropecuária, né? Trabalhamos lá um decreto presidencial para simplificar o processo e tal, e tal, e tal. Por quê? Porque a agricultura orgânica, nós esperamos que isso vai mudar rápido, mas ainda atua em nicho de mercado, né? Mas, de qualquer forma, eu continuo acreditando que Brasília é a capital dos orgânicos, vai continuar sendo pelo apelo de mercado que nós temos aqui, principalmente, né? Era um pouco isso que eu queria. Desculpa se estendi um pouco aí. Então, acho que tinha a Cláudia e você para fazer perguntas, e depois eu faço a minha. Quem quer começar? Cláudia? Então, pega só o microfone. Se apresenta, por favor. Cláudia, eu sou aqui da Codeplan. O Agileu tocou num ponto que era um ponto que eu tinha anotado. O custo de... Porque vocês falaram na pesquisa que existe um custo igual de produção de orgânico e não orgânico. E que o preço final, o orgânico, ainda, o produtor ainda... tem um preço melhor, R$11 a mais, sai uma caixa, vamos supor, de morangos. Foi isso, né, que eu entendi. Então, diante dessa constatação, eu sou consumidora de orgânico. Na verdade, eles falam agroecológico, né, porque o orgânico mesmo tem uma certificação para o produto ser orgânico que era igual o BNDES antigamente, entendeu? Ninguém conseguia pegar o recurso do BNDES. A certificação de orgânico parece que está bem complicada ainda. E, diante disso, se tem alguma estratégia já que Brasília, essa coisa de Brasília, né, ter essa vocação orgânica, está buscando essa vocação, se tem alguma estratégia induzida pelo governo na questão do consumo, eu não sei se eu vi alguma campanha e tal, mas do consumo, para que fomente cada vez mais a produção orgânica. E a outra coisa é quais são as razões que eu fiquei esperando isso na pesquisa. Quais são as razões pelo fato de que, se eu produzo, o custo de produção é o mesmo, se está tendo a produção de Brasilândia, parece que ela é muito consumida realmente no Distrito Federal, né? Tem bem e mal consumidor no Distrito Federal, né? Então,
tem alguma estratégia para que a produção venha realmente ser orgânica, já que hoje ainda é pequena, né? Porque se vocês têm aí esse registro aí, 210, eu acho que é o registro que vocês... São certificados. Por exemplo, eu compro de feirinha não certificada, mas é agricultura familiar, é certificado como agricultura familiar, mas não é orgânico. Vem de Cristalina, por exemplo, entendeu? Que já tem toda essa vocação. O que está sendo feito, então, para que tenha um processo de indução mais rápido da produção, de incentivo aos produtores, para que a produção venha a ser orgânica, uma vez que parece que o produtor ganha mais produzindo de maneira orgânica? Judite, eu sou do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas as minhas colocações têm um cunho mais pessoal também. Dados os dados da pesquisa que colocam, e eu fiz um link do que foi positivo, considerando-se os produtos orgânicos produzidos em Braslândia já ser um arranjo local conhecido e em destaque na região, e, portanto, merece todo um olhar, tanto do setor público quanto do setor privado, de uma forma mais participativa, né? Eu coloquei como links. A região tem os melhores consumidores em termos de serem mais bem informados e de terem uma renda maior. Temos também, nos nossos habitantes, uma consciência de alimentação saudável bem diferenciada, principalmente dos estados do Norte e Nordeste, exceto Sudeste. E ainda, não usamos os insumos físico-químicos, que são os mais caros, e vindo de outros estados, que encarece mais ainda o produto convencional. Ou seja, tudo que vocês colocaram nessa pesquisa foi de que a produção orgânica de morangos em Braslândia, ela precisa do quê? Porque ela tem os melhores índices positivos de uma política extremamente interativa para desenvolver isso de uma forma muito mais competitiva para os produtores e para o mercado, né? A outra coisa, qual o misto, né, de que, ou o mito, aliás, melhor dizendo, do custo do selo orgânico? Como isso é trabalhado dentro dos produtores, né, localmente, né? E vocês mencionaram da existência de uma cooperativa. Quando vocês colocaram que os produtores tinham um perfil mais individualista, e a filosofia cooperativista traz ou é imbuída de um sentimento de equipe, de se trabalhar junto, porque a cooperativa tem essa filosofia, né, proeminente. Então, o que está faltando? Quais são os aspectos negativos que ainda não decolou o produto orgânico em Brasília como uma coisa de ponta? Tá, obrigado. Eu vou acrescentar minha pergunta, e aí depois, se não tiver mais nenhuma, a gente passa a palavra para o Moisés, que já colecionou aí uma série de comentários, né, Moisés? Vai precisar de algum tempo para responder. Eu achei muito interessante seu trabalho, e aí eu estou querendo só pensar duas hipóteses ou duas variáveis que poderiam estar no teu modelo. Eu tenho certeza se uma está e a outra eu realmente não vi, e que me parece ser bastante importante. A questão da conversão, ela diz respeito também à segurança, né, que o produtor tem de ficar um período... Oi, Maria Silvia. Entra. Não? Tá. Então tá. Eu estava dizendo, não é, que tem uma questão de segurança, não é, aí para a conversão, você falou disso, Beto, e eu queria levar essa ideia da segurança para o lado da renda, né? Ou seja, tem um tempo, não é, de transição entre a produção
convencional e aquela de orgânico, em que o produtor fica, não correndo aí um risco significativo de não ter receita, né, de não ter renda, de uma perda de renda. Então, um fator que talvez fosse interessante nos teus modelos é o estoque de capital que o produtor tem para fazer essa conversão, né? Ou seja, quanta grana ele tem no banco para segurar um tempo que leve a essa conversão. E isso, obviamente, remete a políticas públicas que podem assegurar a sobrevivência do produtor nesse período de conversão. O Prospera, né, a gente esteve conversando, não foi, Argileu, sobre o Prospera rural, que ele tinha muito mais uma característica. Quando a gente olha para o Prospera urbano, né, os nossos estudos iniciais têm mostrado que ele um dos elementos possíveis que ele gera é a sobrevivência no tempo de pequenos negócios, né? Ele assegura essa continuidade ao injetar renda, né, com taxas baixas de crédito nesses microprodutores. Então, se o problema for falta de dinheiro para segurar o período de transição, programas como o Prospera voltados para o estímulo a essa transição podem ser um caminho de política pública óbvio, não é, para garantir, para assegurar essa transição do convencional para o orgânico, principalmente quando o tempo de espera chega a 5 anos, o que é muito, né? Então, eu não sei se vocês chegaram a medir o estoque de capital que esses produtores tinham, que fizeram a conversão, e eu não vi no modelo renda, né, quanto a pessoa teria de fôlego, né, econômico para se sustentar nesse período. E o segundo ponto é uma ideia que está relacionada com a lógica de dependência de trajetória, né, ou seja, quem já está produzindo convencional há muito tempo é mais difícil de mudar para o orgânico do que quem está entrando no mercado agora. Não é? Então, quem entra no mercado já produzindo orgânico, me parece ser mais fácil, né, do que aquele que já está. Então, eu não sei se você chegou a medir o tempo de produção. Você tem isso você tem essa variável, não tem? Essa foi a que eu fiquei em dúvida, não é, na minha pergunta, se você já tinha controlado por ela no modelo. Mas ela me parece ser também, obviamente, relevante para a gente entender por que alguém opta, não é? Aí não seria a conversão, seria a adoção desde o início do processo de produção de orgânicos. Eram esses os pontos que eu tinha. Tem mais alguma questão? Então, por favor, Rodrigo. E a última, tá, gente? Aí a gente volta aqui para o Bom, boa tarde. Moisés, tá, Moisés? Boa tarde, meu nome é Rodrigo, eu trabalho aqui na Deura. Bom, uma questão é que a gente está em voga aqui da crise hídrica. E aí, com relação à produção, eu queria saber o impacto da redução da água, não é, para os produtores, e se isso tende a ter um impacto maior no orgânico ou não, e se essa externalidade, no caso, esse risco já foi medido e qual a tendência, no caso. Lúcio, eu tinha falado só uma frase só. E por que o custo final para o consumidor está mais alto? Se é uma questão de modismo. Porque também tem isso. Bom, então é o seguinte, na verdade... Bom, então é o seguinte, são várias perguntas, né? Eu vou começar aqui com a do Dr. Argileu, né? Bom, eu senti uma certa, não sei se eu poderia dizer, ficou meio chateado de eu falar da questão, inquietação, esse é o termo. Bom, o seguinte, realmente, e você tem que estar certo que a variável materna não foi significativa. Quer dizer, então, nesse sentido, ela nem estimula nem desestimula ali no modelo, né? Mas, avaliando as variáveis que foram significativas, para a questão, por exemplo, da idade, da experiência, justamente o tempo que o sujeito está produzindo a morango, bom, essas variáveis vão crescer no tempo, se espera, né? Que a experiência aumente à medida que eles vão passando o tempo, se eles continuam na atividade, e a idade, naturalmente, não tem jeito de a gente parar, né?
Só que os efeitos dessas duas variáveis foram justamente opostos no modelo. Então, a ideia é o seguinte: então vai continuar tudo na mesma, se não houver algum tipo de interferência externa, né? A interferência externa que a gente esperaria seria do órgão público, no caso a Emater. Infelizmente, com os dados, com o cenário atual, ela não teria impacto. Então, a perspectiva é o seguinte: então vamos fazer alguma coisa para que ela passe a ter impacto, né? Porque atualmente ela não teria impacto, o impacto dela seria zero. Mas se o impacto dela é zero, vai ficar tudo no mesmo, né? Vai ficar na inércia ali do. Então a ideia seria essa, de pensar numa saída para o cenário que se dá, que é de permanecer com esses 4,8% de orgânicos na produção de morango e pronto. Então não, mas depois a gente pode conversar mais. É porque são outras variáveis que eu acho que a pesquisa não pegou, mas eu não vi a pesquisa toda. Sim. Tá certo. E essa coisa de realmente do custo do convencional e do orgânico ser a mesma, esse trabalho encontrou isso, né? Mas a gente fez uma revisão de literatura aqui, por exemplo, nos Estados Unidos tem produtos que o custo de produção é maior quando é orgânico. Em outros países também, na Europa, tem vários trabalhos em outros países. Os países envolvidos já fizeram várias vezes esse tipo de trabalho, né? Para várias culturas e para vários... Muitas vezes eles avaliam a fazenda como um todo, né? O sujeito produz vários produtos e eles avaliam aquela fazenda em comparação a uma outra que produz aquele mesmo portfólio de produtos ali, mas de maneira convencional, né? Enfim, mas não existe um sentido único, no sentido de que é melhor, o custo é o mesmo nos dois sistemas, né? No caso de Braslândia, aconteceu de ser. E o que a gente estava investigando aqui era alguma coisa muito pontual, que era a questão de, pegando o gancho aqui do que o Lúcio falou, quer dizer, você tem um problema realmente, você tem um custo de transição para sair da agricultura, da produção convencional para chegar até orgânico. Vai levar 5 anos aí, né? Mas o fato é o seguinte: se o sujeito vai incorrer esse custo e no final das contas ele ainda espera ter uma situação pior, aí que ele não vai mesmo. Então o que a gente fez foi verificar se ele sofresse esse período, ele consegue chegar vamos dizer assim, ele passa pelo purgatório e chega no céu lá. Ou ele vai chegar no inferno. A pergunta era essa: ele vai chegar onde? Pelo visto aqui, se ele conseguir suportar esse período de transição, ele vai chegar em alguma coisa melhor, né? A lucratividade dele vai ser maior. Da porteira para dentro, tem uma série... Bom, então, quer dizer, o trabalho que falou o seguinte: se você suportar isso aí, na verdade, nem tinha pensado nesse custo de transição, da transição, né, que provavelmente existe. A pessoa tem que aprender. Estava até vendo aqui um trabalho até da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, né? Isso é uma outra coisa também que às vezes inquieta a gente. Assim, você vê como é que as instituições... você fala, porque Estados Unidos, nós somos Brasil? Não. A gente tem que pensar em se tornar o que eles fazem lá. A Universidade de Iowa, na verdade, a Iowa State University, eu peguei um trabalho do sujeito falando justamente o que acontece. A terra leva um tempo para perder toda aquela pesticida, toda a química que foi aplicada, né? Então, você tem um período ainda que você tem que suportar. Você está querendo fazer uma produção orgânica, mas tem um monte de resíduo ali no solo, né? E outra coisa é aprendizar, você aprender uma nova tecnologia que custa. Então, quer dizer, esse custo de transição, efetivamente, a gente não considerou, mas levantou uma hipótese para justamente falar: poxa, você está vendo aqui que tem um cenário de... Se você converter, você vai melhorar a sua lucratividade. E por que só 4,8% dos produtores estão converteram até hoje? É a pergunta que todo mundo fica fazendo, né? Aí você começa a pensar em outras hipóteses que saem do modelo. Esse custo de transição, muitas vezes a insegurança com assistência técnica, que foi o que a gente observou nesse outro trabalho aqui, com os fatores psicológicos, as pessoas se sentiam incapazes, muitas vezes, de arriscar, né? Porque eles se sentiam... Eu não sei produzir organicamente. Se eu procurar meu vizinho, também não vou ter muita ajuda. E aí eu vou procurar agência de assistência técnica. Mas também eu não tenho muita certeza naquilo, então eu não vou.
não vou converter, mesmo que mais à frente eu tivesse a perspectiva de ter um lucro, uma lucratividade boa, né? Então, essas são hipóteses que você cria, mas primeiro a gente respondeu a questão crucial, talvez, que é o seguinte: bom, você vai sofrer, você sofre, mas você espera ser recompensado mais à frente. Você vai ser recompensado? A pesquisa está falando que se você suportar, você vai ser recompensado, né? A gente não estudou por que a pessoa não está querendo passar por esse sofrimento aí. Os produtores, no caso. Bom, e as perguntas que surgiram aí foi essa: o que o governo pode fazer para fomentar o que tem sido feito, né? Essa é a pergunta que eu devolvo para vocês aí. A minha questão era essa, que no modelo aqui, com as variáveis que a gente considerou, a Emater seria uma instituição chave, no sentido dela ela se deixar de ser sem efeito ali, lutar para se tornar, para passar a ter um efeito, né? Quer dizer, aumentar a probabilidade do sujeito a converter, né? Aí tem uma outra. A questão da crise hídrica é uma coisa também que eu estava pensando, porque você percebe que o custo de produção, a gente avaliou vários itens, né? O custo de irrigação na produção orgânica, ele foi maior. Obviamente, quando você mistura aquilo com os outros custos, aí um compensa o outro, porque o custo com fertilizante, com pesticida na convencional é maior. Aí um compensa o outro. E aí, inclusive, um revisor perguntou: mas por que esse custo de irrigação é mais caro aí para a agricultura orgânica? E eu estava pesquisando na literatura aqui, até aquela cartilha que vocês produziram lá da produção de orgânicos, né, de morangos. Você é o autor. Aí estava vendo que, na verdade, no sistema de produção do DF, os produtores muitas vezes combinam a irrigação por gotejamento com a aspersão e usam a aspersão para lavar a planta, para ela diminuir a população de ácaros, né? Então, se isso já acontecia para o convencional, imagine para o orgânico, que não pode aplicar o pesticida. Então, ele deve, de alguma maneira, deve estar, de alguma maneira, substituindo a aplicação de pesticidas por água. Então, a crise hídrica está no sentido contrário, quer dizer, vai desestimular o sujeito a converter, né? E gerar essa externalidade positiva que a gente espera, que a gente antecipa que existe na produção orgânica. Bom, acho que é isso que eu me lembro, assim. Antes de passar para o Argileu, só fazer um comentário, Argileu, sobre essa questão do papel da Emater, para a gente ter muito claro o que né, Moisés, qual é o argumento que você está fazendo acerca da Emater. Você mediu, né, a variável Emater como uma dummy, né, recebeu ou não assistência técnica da Emater. Então, o que o achado dele... Usou ou não? Perfeito. E aí a questão que você está afirmando é que tanto quem faz convencional quanto quem faz orgânico recebeu o apoio da Emater. É só isso que está sendo dito. Então, esse cuidado é importante na interpretação da mensuração da variável, para a gente entender o achado que você está chegando. Você não está falando que a Emater é irrelevante no processo de produção de orgânicos ou na instalação de uma cultura de orgânicos no Distrito Federal, não é nada disso. Tá? É que quem produz orgânicos e quem produz convencional usou a Emater. Então, não há um peso, né, maior da Emater nos orgânicos. É por aí, correto? Então, seria interessante, na verdade, você apresentar para a gente também a descritiva dessa variável, quantos desses produtores todos receberam. Eu queria, né, você tem ela aí, né? Qual a porcentagem que recebeu? Porque pode ser que todo mundo tenha recebido e não vai discriminar ninguém. Entendeu? Então, é uma questão aí muito mais, um cuidado que eu acho que é necessário a gente ter na afirmação do efeito da Emater no estudo, do que uma crítica, na verdade, ao trabalho da Emater. Tá, Argileu? Então, eu queria deixar isso claro, mas porque isso é fundamental para a gente entender o que o estudo tem para dizer. E aí eu volto a insistir, eu acho que o estímulo, o ponto que você faz, final, Moisés, é muito importante e interessante. Você precisa ter algo a mais, né? Você precisa ter uma intervenção do Estado, direta, através de política pública, para ampliar, não é, a produção. E aí ficou, né, a minha sugestão de que, se isso está relacionado com a capacidade de sobrevivência do negócio
no tempo, no período da transição, injetar dinheiro através de microcrédito, não é? Tendo em vista que é pequeno produtor, pode ser uma solução muito prática, e aí o Prospera pode se transformar num mecanismo importante de conversão. Não é? Não sei se cabe isso como critério para o Prospera, ou parte dele, né? Fica a pergunta, como um mecanismo, talvez, esse que você estava sugerindo, né, Moisés, de uma intervenção do Estado que estimulasse, porque o mercado só, por si só, não vai fazer. Não vai fazer. Tá? Fica à vontade. Só para informação, a Emater, o próprio, como é seu nome que eu esqueci? Moisés. Deram um feedback desse trabalho para os produtores? Eu não sei. Não, ainda não foi. Mas isso está sendo pensado? Sim. Não, teve uma na fase antes de avaliar antes de fazer a interpretação da estatística, nós fizemos uma reunião com os produtores em Braslândia, por sinal, uma reunião com a sala cheia de agricultores, em que nós mostramos já os dados, ainda sem análise estatística, né, Moisés? Foi uma reunião naquele auditório do lado da Emater de Braslândia, que nós mostramos, inclusive, um produtor orgânico também deu o seu depoimento, estimulando os outros agricultores, foi até bastante interessante. A Agileu estava lá, né? Estava lá. Então, teve essa fase. Depois que os dados foram publicados, nós não fizemos ainda. E aí, por uma série de motivos, mas, sim, tem que ser feito. Nós temos que fazer essa devolutiva aí, porque, afinal de contas, eles E os aspectos delas são extremamente são positivos. muito relevantes, né? positivos. E considerando que já há né, esse arranjo produtivo local bem desenvolvido e de uma forma extremamente expressiva. 210 produtores. Né? Obrigada. Bem, então, eu acredito que a agricultura orgânica aqui já decolou. Né? Eu acho que, se a gente considerar a agricultura nacional, né, a agricultura brasileira, e fazer a proporção, nós estamos bem acima da média nacional. Então, eu acredito que agora é sempre possível, né, potencializar e fomentar mais, porque nós acreditamos que isso tem a perna da sustentabilidade que às vezes falta para a agricultura tradicional, que é a perna da sustentabilidade ambiental, né? Ela tem econômica, tem social, o conjunto da agricultura, mas às vezes na agricultura tradicional falta a perna da sustentabilidade ambiental, e daí o orgânico é bastante para isso, não necessariamente, né? Porque nem sempre o orgânico é sustentável. Né? Qualquer monocultura não é sustentável ambientalmente. Se você tem 1.000 hectares de repolho orgânico, ele não vai ser ambientalmente sustentável nunca, desculpa. Então, eu só queria, talvez, ainda para né, acelerar, ou acelerar não, ou colocar mais um pouco de insumo no debate. Né? Por que não tem mais orgânico? Né? Eu queria enfatizar, mas é porque eu anotei aqui, o troço está teimoso aqui comigo. Primeiro que a questão, falar da questão da transição, né, do custo, né, para fazer a transição. As linhas de crédito que poderia capitalizar o produtor hoje, elas não pensam nisso. Não tem nenhum. O Prospera não trata isso. Né? Para o Prospera ser usado, para isso a gente tem que reformular a linha. Porque as linhas de Pronaf, Pronamp, as linhas da Grande, nenhuma linha de crédito existente no Brasil hoje prevê você capitalizar o agricultor no processo de transição. Né? Então, como o Prospera é nosso, é possível, faz muito sentido. Né? Por exemplo, para você revitalizar a cajucultura no Ceará, o que o governo do Ceará fez? Né? Ele não podia colocar lá os clones dos cajus mais produtivos e tal, porque os agricultores precisavam fazer a recepa e iam ficar 4, 5 anos sem produção, ou às vezes 2 anos sem produção, enfim. O governo usou a Emater, fez a recepa de forma
coordenada, mas pagou, deu subvenção econômica para aqueles agricultores, para eles receberem os pés, colocar ali um clone de caju produzido lá pela Embrapa, muito mais produtivo e tal, e tal. Portanto, houve um fomento, né, uma subvenção econômica para os produtores, para que eles pudessem ali, enfim, essa é uma saída, você pode usar o Prospera para fazer isso com certeza, considerando que o Prospera é nosso, e a legislação é local, né, enfim, mas eu entendo que as linhas de crédito existentes hoje, tantas locais, não... Essa é uma dificuldade, inclusive, do crédito, né? Por que o crédito de agroecologia é tão pouco utilizado e tal? Porque o agricultor olha as duas linhas, ele percebe que um é mais simples, quem fornece o crédito, não é o caso do Prospera, né? Das outras linhas, que é o gerente do banco, acha a outra mais simples, ele vai pela mais simples, empresta o recurso convencional, enfim. Até porque as taxas são praticamente as mesmas e tal, ele simplifica a vida dele, né? Então, as nossas linhas de crédito não atendem, né? Entendo também que tem um mito no negócio do preço do orgânico, né? Eu acredito que a turma da Codeplan faz sacolão no Oba, né? Para quem faz sacolão no Oba, que é uma boutique ali, e compra nas nossas feirinhas do orgânico, e compra nas nossas feirinhas de orgânicos, o preço é o mesmo. Às vezes o orgânico é até mais barato. Então nós temos que ir quebrando esses mitos, né? Calma, nós temos que ir quebrando esses mitos. Depois eu vou conversar com a Cláudia para ela não ir nessa onda. Não, é agricultura familiar, às vezes está cheio de veneno, né? Não pode, tem que comprar certificado. Tem que comprar certificado, né? Porque às vezes a agricultura familiar usa veneno também. Agora você está investindo mesmo no tradicional, em um outro produto ali e tal. Então, a gente entende, né, que esse é um fator, né? E um outro fator, por exemplo, que leva a não ter ainda mais, né? Eu entendo que o Distrito Federal tem um volume bom, né? A agricultura orgânica aqui é grande para os nossos tamanhos, para as nossas proporções, mas também por falta da tecnologia sistematizada. Produzir não é fácil, a agricultura é uma fábrica a céu aberto, né? E produzir não é fácil, e nós não temos ainda pesquisa suficiente que resolve todos. O acro, por exemplo, é uma das coisas, e aí não tem nem para o tradicional, apesar, a Embrapa Hortaliça fala que tem, né? Mas não tem nem para o tradicional e nem para o orgânico. Como que eu controlo o acro? Não pode ser com água, né? Enfim, isso faz com que nós temos que fazer empatia e sentar lá no curral do produtor, ou na cadeira do produtor, ou na propriedade dele, né? O que ele olha? Bom, eu preciso produzir, isso aqui é a minha vida, né? Eu não tenho salário, eu vivo do que eu vendo, do que eu comercializo. E se eu não tenho insumo, ele vai para o que é mais simples. Então, se nós não organizarmos um sistema de pesquisa e disponibilizar o conjunto de insumos, já avançou muito, a Emater, o ano passado, fez uma publicação, né, colocando os fornecedores de insumos orgânicos e tal, está no site também. Então, quem quer adquirir insumos orgânicos, né, para os produtores, a Emater tem uma publicação sobre isso, que diz quem vende, qual é o produto e tal, os contatos e tal, para os produtores ali, quem deseja produzir, buscar ali o insumo, mas tem muita coisa que não tem resposta, né? Por exemplo, por que produzir carne orgânica é tão difícil, né? Porque como que eu controlo o carrapato? Isso não são tecnologias recorrentes que já estão apropriadas pelo conjunto dos produtores, né? Portanto, a resposta está aí. Nós precisamos de muito mais pesquisa, né? E discutíamos ainda anteontem, né? Tem a prioridade, mas tem orçamento para fazer pesquisa para a agricultura orgânica, né? Me lembro, quando fiquei no governo federal, o recurso que ia para a Embrapa para pesquisa de orgânica era a gente que colocava, né? Não tinha outro, era a gente que lá nos TEDs, nas transferências lá, a gente colocava para estimular isso, né? Como estimulamos os núcleos de agroecologia nas universidades, né? E tal, via CNPq. Por quê? Porque os sistemas tradicionais de financiamento não fomentam isso, porque não está ali nos manuais, você tem que fazer novo, né? É novo para o produtor, é novo para o conjunto de técnicos. Por exemplo, a Emater, Roberto tem um papel de formação de técnicos da Emater, e aí tem a insegurança mesmo, está correto. Não é porque o cara ele estudou na universidade tecnicista, convencional, e saiu de lá para... É só pegar o curso de agronomia da UNB aqui e ver como é que eles formam os alunos. Não é? O que acontece, então? Quando ele chega para a gente, quando ele chega na Emater, você tem que formar ele de novo, né? Ele não é papel nem alumínio, mas você tem que reciclar,
né? Ele tem que passar para entender a concepção do sistema de produção, que daí, bom, você tem que entender de solo, você tem que entender de um conjunto de coisas para produzir orgânico. Portanto, e no sistema convencional, como diz a turma da agronomia, e eu não sou agrônomo, a terra é um mero suporte físico da planta, né? Então, né, Roberto? Então, no sistema convencional é um pouco isso. A terra é o suporte físico, eu coloco ali o que a planta precisa e vamos em frente. Mas era isso, né? De qualquer forma, essas pesquisas nos estimulam, né? Bastante, e é claro que a minha reação tem a ver com essas coisas também, né? Se eu não reagisse, é que era perigoso. Mas a reação é interessante mesmo, né? Porque fomenta o debate e tal. Mas eu continuo alongando bastante aqui a minha participação. Obrigado, Lúcio. A gente queria fazer essa quinta lá na Semana do Orgânico, né? Mas quando nós resolvemos ir, aí a programação estava fechada, nós não conseguimos incluir mais. Eu tentei com o presidente Lúcio aqui, para a gente colocar lá. Está acontecendo uma atividade lá agora, inclusive com uma pessoa da Emater, né? Mas a gente não conseguiu, porque a programação estava fechada, mas outras oportunidades virão. Apenas fazendo alguns comentários sobre as perguntas, e parte deles o Agileu já fez a colocação, e o Moisés também. Sobre certificação orgânica, para esclarecer, eu acho que foi a Cláudia, né? Hoje o processo de certificação está bastante facilitado em relação ao que já foi. Nós temos 3 modalidades de certificação, inclusive uma delas é a chamada certificação participativa, em que os agricultores têm um papel protagonista, né? Eles são protagonistas da certificação. Tem certificação por auditoria, tem o cadastramento de produtores familiares como organização de controle social. Hoje está bem facilitado. E no DF, mais ainda, né? Tem uma participação interessante do SEBRAE, pagando uma parte do custo da certificação, né? Então, a coisa já foi complicada, né? Já está bem menos hoje. Sim. Pessoal, nós estamos estudando para a Emater se transformar numa empresa também certificadora, que eu acho que vai facilitar a vida dos produtores. Isso é uma coisa para 2018 ainda e tal, né? Nós estamos pensando nisso, é só um pensamento, é a primeira vez que eu falo isso publicamente, né? Mas quando a gente pensa em levar nossos produtos para a Alemanha, para não sei aonde, nós temos produtos, né? Nós temos pimenta aqui de assentamento que está sendo vendida na Bélgica, né? Comercializada lá na Bélgica, produção orgânica e tal, mas nós estamos pensando nisso, né? Da Emater ser uma empresa também que certifica, porque ela está lá no campo. Obrigado, Alberto. Ok. Com relação ao que está sendo feito para que mais produtores cheguem ao processo de produção orgânica, na Emater nós trabalhamos também a transição agroecológica, um conceito que é muito interessante, que é o trabalho com a introdução de práticas agroecológicas na produção convencional. Então, hoje, nós estamos acelerando essa busca de informações pelos nossos técnicos no campo. Nós já temos mais de 1.000 agricultores no Distrito Federal que utilizam várias práticas agroecológicas no seu processo produtivo convencional. Então, nós podemos citar quais são essas práticas, não vou entrar em detalhe aqui agora. Então, esse processo ele vai estimular, em médio e longo prazos, a conversão de produtores para a agricultura orgânica. Então, existe esse trabalho, né, devagar que tem que ser feito, porque, como disse bem o Agileu, não tem como converter de uma vez só quem já está há tanto tempo na produção convencional. É muito difícil você estabelecer uma mudança, e ainda mais sem ter essa possibilidade ainda, né, de um capital para o momento da conversão. Então, esse trabalho é o que está sendo feito para o médio e longo prazo pela Emater para estimular a produção orgânica no futuro, né? E é um trabalho prático, real e, inclusive, com muito engajamento dos nossos técnicos de campo, que gostam muito, porque permite a eles introduzir paulatinamente esses métodos da agroecologia. A questão do custo é interessante, viu, Cláudia? Olha, dá um outro debate. Eu acho que nem vale a pena. Porque, na verdade, quando você pega os produtores orgânicos que vendem morango, quando ele fala de R$11, por exemplo, hoje essa pesquisa foi feita 2 ou 3 anos, 2 anos atrás. Demoramos muito para interpretar os dados, porque tem dados de toda a natureza nessa pesquisa, psicossociais, não foi só na questão tecnológica e econômica. Então, hoje você encontra a caixinha de morango, aquela de 300 gramas, por R$6, R$5, na safra, na mesma, R$5. Hã? R$3,99, morango orgânico, né? Nas feiras.
Se for comprar em supermercado, aí é 10. Pode colocar 10 aí. E aí tem que ter a certificação para provar que é orgânico. Tem que ter lá o selinho ou o cadastro de produtor de OCS. Tá? OCS é a Organização de Controle Social. É uma modalidade de cadastramento de produtores orgânicos que só vale para venda direta ao consumidor. Nós 4 somos produtores orgânicos, familiares, digamos assim, e a gente pode montar uma organização de controle social, cadastrar no Ministério da Agricultura, que vai fazer todo o processo de averiguação, e sempre tem alguma entidade pública também envolvida na organização dessa organização social, na gestão, ajudando na gestão. E hoje, desses 210, talvez uns 70 a 80 sejam produtores de OCS, cadastrados no Ministério da Agricultura como orgânicos. Seguem os mesmos regulamentos técnicos, certo? E nós temos uma publicação que nós soltamos agora no finalzinho de dezembro, explicando para os agricultores como que se organiza uma organização de controle social. Qual é o passo a passo para se montar? Então, tem lá uma publicação que está, inclusive, disponível no nosso site também. Bom, com relação ao arranjo produtivo de Braslândia, Judite, no que você comentou, né, realmente a gente precisa dar uma atenção especial. Eu trabalhei na Emater em Braslândia, uma região extremamente complexa e instigante para um extensionista trabalhar. E na questão do morango, como eu disse, né, essa pesquisa já estimulou, ela promove uma reflexão. E baseado nessa reflexão, nós já montamos, com base numa emenda parlamentar, que foi colocada na Emater, nós estamos agora na fase de elaboração do projeto, nós vamos colocar o morango, está lá claro no projeto, o morango, Moisés, é um dos alvos do nosso trabalho no ano de 2018 com esse recurso de emenda parlamentar. Recursos hídricos, morango e sistemas agroflorestais. Então, nós vamos, para o morango, por exemplo, nós vamos montar duas unidades de experimentação, o morango com sistemas agroflorestais, justamente para evitar o problema do ácaro, para que a gente possa usar para que o controle biológico ocorra naturalmente. Não vai entrar em detalhe aqui, mas só para vocês terem ideia de como foi interessante, viu, Moisés, a gente poder ser estimulado por essa pesquisa também. Existe aquela coisa, né, Misleu, também, o papel do setor público também ele é um papel no nível macro. Né? Nós estamos aqui pensando, começou dentro da Emater o desenvolvimento de um projeto que foi aprovado no finalzinho do ano passado, que é era um projeto de lei, agora é uma lei, que foi aprovada pela nossa Câmara Legislativa, para o desenvolvimento da agroecologia e produção orgânica. Lei de desenvolvimento da agroecologia e produção orgânica. Começou lá dentro da Emater e da Secretaria da Agricultura, teve todo um debate com os produtores rurais orgânicos, e hoje é uma lei. E agora ela está em fase de regulamentação, e nós estamos atuando nessa regulamentação. E vai dar oportunidade Lúcio, né, de trabalhar a questão do crédito. Quem sabe, e foi uma ideia que surgiu aqui, muito interessante, que, quem sabe, a gente possa trabalhar essa questão do crédito no momento da conversão, né? Onde a produtividade costuma cair um pouco, o preço também já é outro, o cara não é orgânico ainda, demora 2 anos ou 1 ano para receber um certificado. Como é que fica nessa fase? Talvez realmente essa legislação que nós estamos agora regulamentando possa nos ajudar nisso aí, porque ela envolve a questão das linhas creditícias também, essa legislação. Terminando aqui, que eu sei que o tempo já está esgotado, certificação, insumo biológico. Bom, a questão do custo de produção também, como eu falei, dá um debate, mas temos os insumos biológicos. Hoje nós temos insumos biológicos chegando no mercado. Não tem muito, não, mas já tem. Agora, pasmem, são caríssimos. Então, o que a gente está promovendo? Nós, Sistema de Extensão Rural e Pesquisa da Embrapa, como que você monta um sistema de produção orgânica para que ele seja mais autônomo, para que ele não precise de insumos nem do biológico, aquele que pode ser utilizado na produção orgânica. Como que a gente monta um sistema? Para que ele tenha menos praga e menos doença. É isso que a gente está trabalhando. Só que a gente não tem a fórmula ainda, mas estamos chegando nela. Tem vários sistemas orgânicos que a utilização de insumos biológicos é mínimo, aqueles que podem ser utilizados. Mas os insumos biológicos são caros. Você pega um produto para controlar ácaro, já tem produto biológico. É caríssimo. Ele é certamente mais caro do que um produto químico, um agrotóxico, por exemplo. Um organofosforado, que Deus nos livre dele, mas de vez em quando a gente...
Não, organofosforado ainda tem. Tem no mercado ainda. Alguns carbamatos, organofosforado. O folidol é que foi extinto, né? O ortorramidop, tem, enfim. Mano, tomara que tenha sido. Eu já posso estar defasado disso, né? Que eu, como agrônomo, já deixei de fazer receituário agronômico para agrotóxicos tem uns 20 anos, então eu posso estar defasado nisso, tudo bem. Mas, então, os produtos biológicos têm esse custo aí. Crédito, política pública, já falei da legislação distrital, que nós estamos em fase de regulamentação, que vai ajudar muito a gente, ela toca em vários pontos que nós discutimos aqui. A legislação distrital toca em vários pontos que discutidos aqui hoje. Certo? Crise hídrica, só para finalizar. Realmente, foi como o Moisés comentou, os nossos produtores pesquisados, todos eles usavam irrigação por gotejamento, que é muito econômica, mas usavam sistemas de aspersão porque o ácaro do morango, que é a principal praga do morango, ele vem no mês de agosto e setembro. Né? Vem na seca, que é comum, qualquer tipo de ácaro. Né? E a irrigação é utilizada para diminuir um pouco os ovos, né? Dar uma lavadinha nos ovos. Mas hoje, com os sistemas produtivos que nós estamos montando, nutrição equilibrada da planta, sistemas mais complexos, a gente está conseguindo se livrar dos ácaros naturalmente. Então, eu acho que a questão da crise hídrica não seja um fator relevante que a gente precisa se preocupar se o orgânico é mais impactante ou menos impactante. Eu diria que ele vai ter o mesmo impacto, a necessidade de água vai ser a mesma. Mas, no momento, o Moisés tem razão. Tem produtores usando essa técnica aí. Bom, é isso. Obrigado, vocês. Muito obrigado. Não, tá certo. Obrigado, Roberto. A gente vai ter que encerrar, gente. O nosso horário aqui já se esgotou. Uai. Então tá bom. Então a gente continua. Então pronto. Já vai com esse estímulo aqui da discussão. Só para deixar um último ponto, que Roberto falou da necessidade de pesquisa na área rural, pesquisa de opinião, não é isso? A gente está, Ângelo? A gente se olhou na hora, a gente já conversou sobre isso, e a ideia é que a Codeplan e a Emater avancem para a expansão da nossa pesquisa distrital por amostra de domicílios, que é predominantemente urbana, para incluir a área rural do Distrito Federal já esse ano. Então, já estamos avançando nessa direção e a gente deve ter uma intensificação das nossas reuniões nas próximas semanas, viu, Argileu, para a gente avançar nessa direção, porque eu acho que, de fato, vai ser importante, uma população crescente e muito relevante para a economia do Distrito Federal. Então, a gente tem que entender, obviamente, como essa população pensa e as suas características sociais e econômicas. Então, tá, gente, muito obrigado e até a próxima.